todas as propriedades com títulos antigos vão ter que fazer o GEL e certificar no CIGEF. Sim. Assim, se não, né? Olha só, temos aquela grande propriedade lá, o que acontece muito hoje, tá, Caio? Como a gente já foi no cartório falar desse serviço, mas a gente sempre vai. Sempre a gente marca com o oficial do cartório, porque quando você marca uma reunião dessa, ele já sabe o seu nome, já sabe que você pode entrar com processos lá, a equipe do cartório já te conhece, né? Então você fala de forma branda, explica o seu serviço, isso é muito bom. Então a gente sempre conversa com os oficiais de registro de imóveis, não só os oficiais, mas tabelionatos também que fazem a escritura pública, tá? Então olha só o que Caio perguntou. Os imóveis, as matrículas antigas, elas deveriam ter o georreferenciamento? Todas? Sim, é o ideal, todas têm o georreferenciamento. Só o que ocorre, Caio? Se, por exemplo, Sérgio Monteiro, ele tem, o avô dele tem um imóvel aqui, um imóvel que tinha 1.000 hectares no interior. E o avô dele está vivo até hoje. O avô dele nunca precisou de crédito rural, nunca precisou de mexer com esse imóvel lá no registro de imóveis. É obrigado ele fazer o georreferenciamento, Caio? Não, não é obrigado ele fazer o georreferenciamento, tá? Mas se o avô de Sérgio Monteiro, ele for querer um crédito rural, ele for querer remembrar uma parte, se comprou uma parte ali, eu vou colocar na matrícula, vou vender uma parte, né? Eu vou doar uma parte aqui para o Sérgio Monteiro, para ele fazer, ter a própria matrícula dele. Por um acaso ele vier a falecer e vai passar para os filhos, e vai entrar com essa área aí no inventário, né? Vai ser exigido o georreferenciamento para, inclusive, confirmar a área e a localização do imóvel tudo certinho. Ou seja, você entendeu? Até os imóveis, eu falei um exemplo de 1.000 hectares aqui, mas acima de 100 é assim também, tá? Acima de 100. Ele vai ser obrigatório a partir do momento, no cartório, que ele fizer alguma transação no cartório, tá? Mas, Santiago, os outros cadastros, aí sim, o seu avô, ele tem que ter CCIR anualmente, senão ele está errado, irregular, tá? ITR anualmente, se ele não, ele está irregular. Cadastro ambiental rural, tem que ter de qualquer propriedade de imóvel rural, ou seja, não tem, está irregular. Para ter o cadastro ambiental rural, eu estou precisando do georreferenciamento. Como é que eu vou localizar as áreas ambientais? Como é que eu vou informar as áreas ambientais no Imposto Territorial Rural? Como eu vou informar as áreas, as informações lá no CCIR? Ou seja, uma coisa vincula com a outra, né, que tende a nós termos a regularização dos imóveis rurais, tá? E por isso que, se você se posicionar como um gestor do imóvel rural que entende tudo isso, você vai conseguir chegar a faturamentos de acima de 15 mil reais por mês com regularização de imóveis rurais. E o que a gente lhe diz aqui? Que não só você, o profissional do georreferenciamento, consegue fazer tudo isso. O CCIR, TR, cadastro ambiental rural, a maioria das vezes, é possível ser feito pelo próprio proprietário de imóvel rural. Ou seja, você com conhecimento técnico, você consegue entender isso, gerir isso, fazer parcerias com o profissional advogado, o profissional de georreferenciamento, se você não for, o profissional advogado, se você não for, e trabalhar com essa demanda da regularização de imóveis rurais, oferecendo a regulação completa para aquele proprietário de imóvel rural. E eu digo mais, a grande quantidade deles, a grande maioria desses proprietários de imóveis rurais, né, eles nem sabem que estão irregulares. Ou seja, o avô de Sérgio, ele nem sabe que está irregular. Né? E quem tem que contar isso para ele é vocês, com estratégias de marketing e vendas também, que é o que a gente traz aqui também nos nossos conteúdos e no treinamento do Combo Rural. Tem módulos de marketing e vendas, né? Estratégias, não é qualquer estratégia, não é só mandar uma mensagem no Zap, é você conseguir gerar valor para esse serviço que você está fazendo. E aí, meu amigo, quando você resolve o problema do proprietário de imóvel rural, você consegue mostrar para ele e gerar valor dos seus serviços. E aí o preço fica sendo apenas um detalhe, o preço que ele vai ter ali para tirar a dor de cabeça de não conseguir pegar um crédito rural, tirar a dor de cabeça de não conseguir vender o imóvel, de valorizar o imóvel, de não conseguir passar para os seus herdeiros.
ok? E é isso que a gente tem que trabalhar, com a regulação completa. E é assim, respondendo o título da nossa live de hoje aqui, é assim que nós regularizamos imóveis rurais no cartório e faturamos acima de R$ 15.000 por mês. E entramos na jornada para faturar acima de R$ 15.000 por mês, com regularização de imóveis rurais. Você vê que os imóveis rurais são diferentes um pouco também dos imóveis humanos, porque são leis que exigem esse trabalho, esse tipo de trabalho. Né? Então, como eu falei aqui, o georreferenciamento ele vai ser exigido para todos os imóveis rurais, para o cartório conhecer as suas matrículas, ele ter ciência disso. Esse georreferenciamento, a certificação será exigida para os imóveis acima de 100 hectares. A grande parte das matrículas antigas não tem esse registro. Você vê também pelas próprias áreas certificadas no CIGEF. Se eu não me engano, nas últimas análises que eu fiz, tem mais ou menos aí 800 mil, 900 mil imóveis rurais que estão na base do INCRA. E nós temos 9 milhões de imóveis rurais. Ou seja, de 1 milhão, nós temos georreferenciados na base do INCRA, nós temos 1 milhão. E 9 milhões, não chega nem a 1 milhão, e 9 milhões de imóveis rurais no Brasil. Essa demanda de georreferenciamento reflete na regularização de imóveis rurais, em toda essa demanda que nós temos para a regularização de imóveis rurais, porque não vai precisar só do GEL, vai precisar do CCIR, do ITR, do Cadastro Ambiental Rural, e da regularização dessas áreas que são posse hoje, que vieram de matrículas antigas, que o cartório também não consegue localizá-las. E quem vai ter que fazer isso, vai ter que explicar tudo isso, é você, gestor do imóvel rural, e trazer a regulação completa de imóveis rurais. E é isso que a gente traz aqui, é assim que você começa, esse entendimento que você começa a entender a jornada de faturar acima de R$ 15.000 por mês com regulação de imóveis rurais. É isso que muitos profissionais da comunidade rural entenderam, né? E hoje faturam acima de R$ 15.000 por mês com regulação de imóveis rurais, tá? Não só entender, saber vender, saber fazer, entregar o que você prometeu, né? Que é a regulação completa dos imóveis rurais.